Fala pessoal, professor Leandro com você, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. Passou uma semana inteirinha desde a sessão finale de A Casa do Dragão, e nesse período a gente conseguiu deixar a temporada assentar um pouquinho mais. Para algumas pessoas foi bastante indigesto, enquanto outras acharam esse segundo ano da série um verdadeiro mousse. Bom, independentemente da sua opinião, uma coisa não dá para negar, tivemos muitos momentos marcantes. Talvez você não tenha visto a sua cena preferida adaptada, ou, como eu mesmo acho, faltou a dança dos dragões nessa dança dos dragões. Mas hoje a gente vai focar no que é bom, por isso eu elenquei aqui 10 momentos que me marcaram demais nessa segunda temporada de A Casa do Dragão e que eu quero comentar um pouquinho mais. Assim a gente troca uma ideia e vocês já me contam aqui nos comentários o que vocês acharam. Teorizem e a gente viaja um pouquinho mais. E falando em viagem, você já conferiu meu vídeo sobre a geografia de Westeros? Pois então confira que tá aqui no card, vai ficar na descrição também. E claro que eu vou aproveitar agora esse comecinho de vídeo para pedir o seu like, que é o melhor jeito de você apoiar o conteúdo, mostrar o que você está achando sobre o que eu tenho trazido aqui para o canal. E claro, me ajuda a trazer mais conteúdo ainda. Se você está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdsor, onde eu falo sobre filmes, animes, séries, livros e muito mais. Eu tenho certeza que você vai gostar aqui do canal, então bora se inscrever e ativar o sino das notificações. Assim você sempre recebe em primeira mão quando um vídeo novo for publicado aqui no canal. São 3 vídeos por semana, galera. E se você quiser mais, então torne-se um membro. Assim você ajuda mesmo o canal. Galera, o hype da casa tá caindo, o hype da roda caiu, então o canal vai ficar um pouco mais comprometido. Por isso eu preciso da sua ajuda. Se você se tornar um membro, você contribui com um valor bem pequenininho por mês e aí você ajuda o canal a se manter. Se não puder se tornar um membro, então contribua utilizando o botão valeu. Você manda uma contribuição, seu comentário fica em destaque e aí você ajuda muito mais o canal. E o último recadinho, vem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, esse totalmente de graça. E é lá a gente conversa sobre várias séries, A Casa do Dragão, A Roda do Tempo, Senhor dos Anéis e tudo mais que rola no mundo nerd. Clica aqui e vem fazer parte desse grupo comigo. E eu já vou tirar o elefante branco da sala. Para muitas pessoas, essa temporada não foi boa. A maioria dos fãs veio reclamar da falta de ação, do arco do Daemon no Caps, da Rhaenyra que parecia mais confusa. Além disso, o gosto foi meio agridoce. Afinal, na última temporada, terminamos com uma sensação de tá, ok, agora vai começar a dança. E quando veio a segunda temporada, a gente passou 8 episódios, e era pra ser 10 ainda. Mas são 8 episódios que a gente ficou com a mesma impressão. A dança dos dragões vai começar, e a dança dos dragões vai começar, e não foi. Que tristeza. E fora a Batalha do Pouso das Gralhas, a gente terminou a segunda temporada ainda esperando essa dança começar. Pode ter parecido um festival de promessas, mas se a gente for lembrar até de que Game of Thrones era, as estruturas são bem similares, com poucos acontecimentos que alternam a narrativa da trama totalmente. Mas muitos momentos que nos marcam, salvo o penúltimo episódio, que sempre era uma paulada na cara da gente. Mas, se falarmos sobre termos práticos, vamos entender qual foi a percepção do público geral sobre a segunda temporada em comparação com a primeira. No Rotten Tomatoes, o primeiro ano da série conta com 90% de aprovação da crítica especializada e 83% de aprovação do público geral. Já a segunda temporada caiu para 84% da crítica e 75% do público. É inegável que houve uma queda de recepção e a galera não ficou muito satisfeita. E o cenário fica ainda mais claro quando a gente vai pro IMDb. Na primeira temporada, a nota mais baixa foi para o episódio 6, intitulado A Princesa e a Rainha, que ficou com nota 8. E para quem não lembra, é o primeiro episódio após o salto temporal que trouxe a Emma Darcy e a Olivia Cook para os papéis de Rhaenyra e Alicent adultas. O episódio em si é bastante interessante, mas alguns dos motivos pela nota baixa podem incluir a readaptação ao salto, a pressa do roteiro em explicar o que mudou de lá pra cá e algumas coisas mais ali. Já na segunda temporada, a nota mais baixa no IMDb também para o episódio 6, intitulado Povo Comum, com a nota de 6.2, seguido de perto pela season finale, que ficou com nota 6.3. É um baita tombo. Ainda mais se pensarmos que o episódio com a nota mais alta de todo o show é justamente o episódio 4 da segunda temporada, o Dragão Vermelho e o Dourado, que tá com nota 9.5 no IMDb. Seria essa a pista que faltava para nos dizer que o povo quer ver dragão lutando?
Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Essa eu vou deixar para vocês responderem aqui nos comentários. E eu vou começar a lista dos 10 momentos mais marcantes da segunda temporada. Em 10º lugar, eu coloco as visões de Daemon no Represent. Que o arco do Príncipe Malandro nessa temporada não foi o favorito dos fãs, vocês já estão cansados de saber. Teve até campanha no X, teve gente revoltada xingando o roteirista, falando que nerfaram o Daemon e mais um monte de coisa. Eu não vou mentir que eu preferia ter visto mais dele em ação, mas não deixo de reconhecer todo o potencial psicanalístico do arco, com ele enfrentando as suas sombras do passado de frente, ou quase de frente. Mas a verdade é que o momento em que ele tocou o represeiro de Harrenhal e foi transportado por uma série de visões fez muito desse arco valer a pena. Tivemos um aceno do time de A Casa do Dragão dizendo que sim, a Daenerys é o príncipe prometido das profecias. White Walkers, o Corvo de Três Olhos, o Corvo de Sangue, o Brian Rivers, a morte de um dragão que eu interpreto como um prenúncio para a extinção deles. Toda essa sequência foi muito bem executada, principalmente em termos de transições e aquele encontro entre o Daemon e a Helena. Por isso, não poderia deixar de começar a lista com o pé direito. E de quebra, ainda rendeu um meme que pegou de bastante, né? O Daemon precisou de meses de assombração e visões malucas para aprender a respeitar uma mulher. E não deixa de ser verdade. Em 9º lugar, eu coloco Jace Targaryen sendo o craque do jogo. Olha, você pode até reclamar do surto que ele deu com os bastardos e seu ódio ali, a sua raiva pela mãe, tentar fazer o povo comum domar dragões. E eu estarei do seu lado. Acho que foi muito mesquinho e até um pouco fora do tom do que a gente esperaria do Jace, principalmente comparado com um dos livros. Mas a verdade é que, do episódio 1 ao 8, ele foi imprescindível para os pretos. E ouso até mesmo a dizer que ele foi o seu maior estrategista. O cara já começa a temporada negociando com os Starks, faz um baita gol aí, depois ele negocia com os Freys, 2-0 para ele, e de quebra ainda dá o pontapé inicial para a semeadura. 3 pro Jace, já pode pedir música no Fantástico. Ele vai poder pedir música no Fantástico. Mais engajado do que a própria Rhaenyra em fazer a vitória dos pretos acontecer. O Jace mostrou por A mais B que além de ser um bom estrategista, ele é um excelente negociador. E essas são características preciosas para um futuro rei. Além disso, eu ainda destacaria que a sua ótima química em tela com a Baela, que apareceram pouco tempo, mas que valeu a pena, e com a Rhaenyra contribuíram pra gente comprasse a verdade, a relação entre eles. Bem como a visão de um jovem que, por mais imprudente que possa parecer em alguns momentos, ele se importa de verdade. Eu já tava quase esquecendo. No último episódio, ele ainda baixa a crista do Ulf. Eu tô com pena do que vai acontecer com ele agora na Batalha da Guerra. Bom, para o meu 8º lugar eu trouxe um momento muito específico, literalmente um frame de alguns segundos, mas que carregou um peso enorme na temporada. Eu até poderia colocar ele em um lugar de maior destaque, mas por ser tão curto e tão tardio, ele é mais sobre o poder e sobre uma imagem imponente do que qualquer outra coisa. Eu tô falando do finalzinho do episódio 7, que ficou conhecido como Rhaenyra, a Rainha dos Dragões. Tô falando daquele take onde, após a semeadura, o Aemon vai tirar satisfação com o Cavaleiro do Asa Prata e leva um apavoro ao ver que a Rhaenyra conquistou mais 3 dragões para sua causa. Aqui a gente está falando de aura, de uma cena que carrega muita potência, não só por lembrar a Daenerys, mas também por ver que a Rhaenyra demorou para reagir, mas quando reagiu, parece que serviu para alguma coisa. Além disso, Emma Darcy é capaz de entregar tanto com apenas um close no seu rosto. A gente vê a raiva, a gente vê o prazer, a determinação, simplesmente sim. Pena que foi curtinho, e querendo ou não, talvez esse seja o resumo do que foi essa temporada. Pequenos momentos pontuais de muito prazer para os fãs, mas sem amarguras aqui, a Rhaenyra deu nó. Em 7º lugar eu trago os 2 encontros de Rhaenyra e Alicent. É o quê? Calma, eu posso explicar de mais de uma forma porque eu coloco eles aqui. Primeiro de tudo, eu digo, ambos os momentos foram cruciais para a história da série, mas principalmente para o arco do desenvolvimento das duas, e eu já vou entrar nesse mérito. Para além disso, eu quero deixar claro para quem levantou que não tem nada disso no livro, como eu fiz já, ok, pode até não ter nos livros, mas isso não representa nada, afinal, Fogo e Sangue é uma rememoração feita por os mestres através de registros históricos, e é claro que esse tipo de fofoca e ações tão por baixo dos panos não aparecem. Mas, voltando às justificativas, eu não consigo deixar de perceber como os 2 momentos moldaram as trajetórias nessa temporada.
Primeiro, quando a Rhaenyra vai a Porto Real e confronta a Alicent com a verdade de que ela fez muita cagada para colocar o Aegon no trono, o que dá um revés na cabeça da antiga rainha, mas principalmente porque naquele momento a Rhaenyra compreende que o seu pai não a abandonou e nem retirou o seu apoio, o que dá forças para que a personagem deixe de lado a síndrome de impostor e assuma as rédeas da sua luta. Esse momento, como eu disse, também é a primeira pedrada que vai ruir a confiança da Alicent durante essa temporada e levar ao segundo encontro das duas ex-amigas. Quando Alicent vai à Pedra do Dragão, ela vai num lugar de súplica, ela está sendo diretamente confrontada com os efeitos negativos de suas escolhas e ganâncias, compreende como seus filhos estão sendo ainda mais corrompidos e vai, literalmente, pedir arrego. Claro que esse movimento nunca entraria nos livros de história, já que ele aconteceu na calada da noite, no mais absoluto segredo, e é fruto da história de amizade e todo o subtexto romântico das personagens. Rhaenyra, por outro lado, confronta sua ex-madrasta de várias formas e os reflexos disso veremos só na próxima temporada. Enfim, eu precisava trazer esses dois momentos aqui porque eu percebo com clareza que eles fizeram parte do desenvolvimento da narrativa. Mas e você, qual é a sua percepção? Me conta aqui nos comentários. Olha só, eu não disse que foi uma boa ideia, eu disse que faz sentido e que são momentos marcantes da temporada. Em sexto lugar, Sangue e Queijo. Eu sei que agora você pode estar me xingando aí da sua casa por trazer esse momento em uma posição tão alta. Mas você não pode deixar de reconhecer que, além de um excelente ponto de conexão com a temporada passada, ele também foi parte da mola que impulsionou acontecimentos nessa temporada. Muitos fãs ficaram bastante decepcionados por não ter tido aquela cena mais fiel aos livros, mais gráfica. Mas é importante frisar que essas mudanças, muito provavelmente, se devem justamente ao processo de adaptação. Eu próprio não gostei da forma como adaptaram o Sangue e Queijo. Chamei eles várias vezes de patati e patatá. A construção da cena em si já foi bastante cativante. E sendo muito sincero, mesmo sabendo o que iria acontecer e já esperando o pior, eu não deixei de ficar na ponta da cadeira, extremamente ansioso. Eu estava muito tenso com o que eu estava esperando vir pela frente. Além disso, já partindo para os acontecimentos fatídicos que põem, enfim, a curta vida do príncipe Jaehaerys, eu entendo que a não demonstração gráfica também parte de um ponto de maior respeito ao público. Se em Game of Thrones a gente tinha muitas cenas que eram extremamente gráficas, justamente para chocar e aumentar o burburinho, a direção criativa de House of the Dragon já tem optado por seguir uma linha muito mais focada nas intrigas, e outro motivo pelo qual a cena sofre alterações. A Rhaenyra da série é completamente diferente da Rhaenyra dos livros, sendo inclusive elogiada pelo próprio George Martin. Dito tudo isso, eu creio que Sangue e Queijo foi sim uma sequência valiosa para esse segundo ano da série, e por isso tem todo o direito de entrar aqui no meu top 10. Já entrando nas 5 primeiras colocações, eu trago o cortejo fúnebre do Pequeno Príncipe Jaehaerys e o ataque a Alicent e Rhaenyra no episódio 6, em quinto lugar. Sim, eu estou fazendo 2 momentos em uma única colocação, porque se não tiver roubando as nossas listas, não é um canal Nerd Sony. Pirata. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que as duas sequências se conectam muito bem, porque ambas mostram 2 momentos completamente distintos de interação entre a corte de Aegon II e o povo comum. No cortejo fúnebre, que eu ouso dizer é uma das melhores sequências da temporada, visualmente falando, nós somos conduzidos por uma sequência desconfortável de uma Alicent já perdendo seus poderes e uma Rhaenyra extremamente insatisfeita por vivenciar aquela experiência. As flores que caem lembram muito as cinzas que tomam o campo de batalha nessa dança, mas todo o problema com a carroça, com o povo querendo tocar a Rhaenyra, tudo isso deixa a sequência quase claustrofóbica e muito marcante. Já por outro lado, quando temos no episódio 6 Alicent e Rhaenyra sendo perseguidas por uma população ensandecida por falta de comida, vemos também o desconforto e a tensão, mas de um lugar muito mais carregado de ação e adrenalina. Seja com o guarda cortando o braço de um dos súditos, seja com a peixada na cara da Alicent, cada segundo dessa sequência também deixa a gente ansioso com os desdobramentos daquilo. Ambos são daqueles momentos que podem até não acrescentar diretamente para a história como um todo, mas incrementam demais a nossa experiência como público, justamente por colocar personagens já conhecidos em uma situação completamente atípica e desafiadora. No nosso quarto lugar, ela aparece de novo. Rhaenyra, agora a sonhadora.
Olha, se você tá aqui, eu nem preciso te apresentar o conceito dos sonhos de dragão e como os Targaryen têm uma tendência às profecias. Mas a verdade é que todos os momentos em que a Helaena aparece em tela, a gente para tudo para prestar atenção e tentar decifrar qual é a pista que ela tá trazendo pra gente. Como foi com o momento que ela falou sobre os ratos no castelo, ou mesmo quando ela meteu os 2 pés na porta e narrou com riqueza de detalhes o que vai acontecer com o irmão, o Aemon, e vai ser no futuro próximo. Ela até deu uma de viagem astral e apareceu nas viagens de represeiro do Daemon. Mas será que ele lembrava mesmo de quem ela era? Brincadeiras à parte, eu ainda tô aqui meio encucado com uma sequência que foi no episódio 6, se não me engano, onde ela fala que os seus grilos estão frios. Será que isso é algum foreshadowing da série? Você sabe de algo? Me conta aqui nos comentários. Top 3. Eu tenho uma seleção de momentos que me divertiram de verdade no arco do Daemon. Em terceiro lugar, então, eu destaco todas as vezes que o Daemon foi verdadeiramente humilhado por alguém. Em especial o Simon Strong e, claro, o Oscar Tully. Olha, a Rhaenys era profissional em colocar o Daemon no lugar dele. A exemplo do primeiro episódio da temporada, onde ele tenta dar uma ordem e ela diz: eu até te obedeceria, mas você não é o rei. Então vocês entendem que quando ela faleceu, eu fiquei muito preocupado de que o Daemon ia simplesmente se criar sem ninguém para dar um chega pra lá nele. Eu estava enganado, pessoal. Felizmente o Simon Strong e o Oscar Tully chegaram para salvar o dia. Primeiro que o Strong, ele é um fofo, ele é querido demais. Mas quando ele relembra ao Daemon que ele é o rei com sorte, cara, isso foi muito bem. Fora a fofoquinha que ele faz no último episódio para Rhaenyra, né? Mas além dele ainda veio Oscar Tully, que a gente não dava nada, e ele simplesmente dobrou o Daemon todinho igual uma nota de R$2 para fazer o povo das terras fluviais ficar satisfeito. Um verdadeiro tapa com luva de pelica que garantiu a terceira colocação para essa coletânea de momentos que fez tudo valer a pena. Em segundo lugar, a semeadura vermelha de Vermithor, e eu já adianto que eu sei bem que no livro não é daquele jeito. Inclusive, na minha interpretação, aquela foi uma adaptação da série e uma muito boa para passarmos por esse processo de semeadura de forma mais rápida e impactante, já que, sejamos francos, a temporada em si já estava com vários momentos bem lentos. Creio que tenha sido uma escolha alinhada com os cortes de orçamento que a Casa do Dragão passou, já que a segunda temporada também teria 10 episódios, mas de última hora os figurões da HBO mandaram cortar 2 e fechar a temporada com apenas 8, o que exigiu recalcular a rota. Independente disso, ou melhor, apesar disso, a semeadura vermelha foi um momento muito marcante nessa temporada. Ver o mais completo caos enquanto Vermithor abria a churrascaria foi muito 10. A frieza da Rhaenyra em sacrificar todas aquelas pessoas em prol do seu objetivo. E por fim, a vitória do Hugh foi excelente. O que torna tudo mais interessante para mim é justamente pensar que Vermithor tem uma personalidade muito mais combativa, e por esse momento, quando o Hugh enfrentou ele de frente, ele simplesmente então aceitou ser domado. O único problema aqui foi a forma como o Ulf domou Asa Prata, né? Ficou bem fraquinho. Ficou, uma bosta. A sensação que a gente tem é que Asa Prata simplesmente estava sonhando em ser domada novamente para poder viajar como fazia com a rainha Alicent. Não saberemos seus reais motivos, muito menos os motivos que fizeram o Vermithor ceder, mas podemos ter a plena certeza de que esse foi um momento incrível nessa temporada. E agora, vamos para o top 1, primeiro lugar do pódio, que você com certeza já sabe, ainda mais se você acompanhou as reviews episódio por episódio aqui no canal. E ó, tem um card aqui com uma playlist com todos eles. Bom, é claro que o momento que levou ouro nessa temporada foi nada mais, nada menos do que a Batalha do Pouso das Gralhas, com destaque mais do que merecido para a batalha de tirar o fôlego entre Rhaenys e Meleys versus Aegon e Sunfyre com Aemon e Vhagar, apesar de que o Aemon e a Vhagar também estavam contra o Aegon e o Sunfyre. Era 1x1x1. É pra isso que a gente assina a Max e assiste essa série. Primeiro de tudo, ver o Aegon ser fingindo de maioral é um porre, mas ver Sunfyre sofrendo é uma tristeza sem tamanho. Poxa, eu gostava muito daquele dragão. Ainda mais apanhando de Meleys, uma dragão extremamente forte e versada em batalhas. A luta entre os dois já foi algo grandioso, mas que ficou ainda mais incrível com a chegada de Vhagar. Quando o Aemon, sem pena alguma, mete o Dracarys no irmão e a Meleys e a Rhaenys saem com uma vitória dali, a gente vê um dos momentos que, pra mim, além de ser extremamente emocionante, mostra bem como as personagens femininas têm sido muito bem aproveitadas nesse universo. Teve muita gente aí questionando que a Rhaenys foi precipitada e até mesmo tendo a audácia de levantar uma bola, dizendo que ela se suicidou pela traição do Corlys. Você é burro, cara, que loucura.
Galera, a gente tá vendo a mesma série. A Rhaenys tomou uma decisão extremamente calculada e pautada apenas em razão. Ela fez as contas e viu que aquela era uma oportunidade imperdível. Afinal, não adiantava nada derrotar o Aegon e deixar o Aemon vivo para contar a história, além de Vhagar ser o maior problema dos pretos na dança. Naquele momento, quando ela volta para enfrentar um dragão muito maior, ela estava aproveitando uma oportunidade estratégica de guerra. E assim ela fez. Meleys luta bravamente, e se não fosse a mania da Vhagar de se esconder e teleportar para dar o bote, ela poderia ter ganho a batalha. Afinal, mesmo sendo menor, estava dando um baita trabalho para aquele dragão secular. O terror do INSS. Meleys poderia ter ganhado, mas a história não é essa, né? Infelizmente, nos despedimos de um dragão incrível e uma montadora ainda mais incrível. Minha personagem preferida de toda a Casa do Dragão. Rhaenys está no nosso coração, para sempre será a rainha que nunca foi. Poderia mudar isso, né? Quem sabe a rainha que deveria ter sido. Aí eu fico até emotivo só de lembrar. Mas como eu disse, se não tiver roubo na lista, não é o canal Nerdson. E aqui vai uma menção honrosa. O apavoro da Baela no Criston Cole lá no começo da temporada. Ela estava tranquila, cuidando de patrulhar os campos quando avista o queridíssimo Cole. Sem pensar duas vezes, mergulha com Baila-Lua, colocando ele, o Gawyn e mais os amigos que estavam por aí para correr. Melhor do que um episódio em que o Cole não enche o nosso saco, só um episódio em que ele leva um apavoro. Menção honrosa mais do que necessária por aqui. E esse foi o nosso passeio. Uma semana depois da sessão finale, eu assisti todos os episódios de novo e eu consegui ver com um pouco menos de emoção. As lembranças vão assentando e os momentos mais importantes vão saltando aos olhos. O que é bom tende a aparecer mais. É verdade que muita gente achou a segunda temporada mais morna, mas eu acho que a mudança de ritmo não deixa de ser fiel à forma de Game of Thrones e de George Martin de contar histórias. Mas eu quero saber de você, quais momentos acha que faltou aqui nessa lista? Me conta nos comentários. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas para não perder nada, vocês já sabem. Se inscreve aqui no canal, considere se tornar um membro, isso ajuda muito o canal. Olha aqui, ó, esse pessoal tá ajudando muito, galera. Vocês não têm noção. Vai ter live pra vocês fechadas, vocês têm conteúdo antecipado. Eu vou fazer enquete só com membros e também vai ter sorteio para os membros. Mas é claro, tem que esperar o clube crescer um pouquinho mais. Me segue no Instagram, @nerd.sor e no TikTok, @nerdsor. Lá eu posto mais conteúdo, mais curtinho, mais rapidinho, mas bem legal também. E tem enquetes e outras atualizações sobre o canal que você não pode perder. E vem pro nosso grupo de WhatsApp, vamos discutir sobre a Casa do Dragão, a Roda do Tempo, os Anéis de Poder, Batman, Pinguim, e vamos falar também sobre Cidade de Deus, e tem muita coisa pra vir por aí. Clique aqui no primeiro link da descrição, vai ficar também no comentário fixado. Forte abraço e se cuide.